E assim, eu conheci muitas outras histórias em Medellín. Eu já estive muitas vezes, já perdi de conta as vezes em que estive lá. E fiz muitos amigos também. Um deles, Jorge Blandon. Blandon é um teatreiro, é um diretor de teatro. Ele criou uma corporação artística Nuestra Gente, na Comuna 3, na cidade de Medellín, uma grande favela, que hoje está bastante urbanizada. Ele vem também muito ao Brasil e desenvolve um intercâmbio muito profundo com um grupo cultural aqui na cidade de São Paulo, que é o Pombas Urbanas, na cidade de Tiradentes. Blandon, ele foi seminarista, também militante da União da Juventude Comunista na Colômbia, isso nos anos 80. Mas ele, acompanhando situações de profunda violência, ele conta que uma vez ele estava na arquidiocese de Medellín e em uma reunião e de repente ele ouve um tiroteio na sala do lado. Quando eles saem para ver o que tinha acontecido, 7 pessoas haviam sido assassinadas. Outra vez ele também estava participando de uma banda de punk na cidade e todos os integrantes dessa banda de punk foram assassinados. Esse era o cotidiano, era o encontro dos cemitérios, a cidade do eterno funeral. Mas é uma cidade tão linda, por isso era chamada também de a cidade da eterna primavera, pelo clima ameno, agradável, em torno de 24 graus durante o ano todo, 23, 24 graus durante todo o ano. Né? Esses Jorges, como o Jorge Blandon e o Jorge Melguizo, são comuns pela América Latina, como eles são comuns também pelo Brasil. Mas nós olhamos menos para eles. A gente olha muito mais para aquelas pessoas que ficam bradando as maldades, que ficam bradando as violências. E não é assim. Mesmo esse processo de recuperação inicial da violência em Medellín, ele se deu a partir também de uma mulher, Emma Mejia. Ela foi ministra da Educação na Colômbia, também foi ministra de Relações Exteriores, foi a primeira presidente da Unasul, que agora foi extinta pelo atual governo e por essa onda conservadora na América do Sul, mas ela também foi nomeada quando, no auge daquela violência do Pablo Escobar e tudo mais em Medellín, como secretária especial para o enfrentamento à violência na cidade de Medellín. Foi uma mulher que foi lá com muita coragem e começou a reunir pessoas, empresários honestos, não envolvidos com narcotráfico e com as corrupções, ou organizações não governamentais, movimentos populares, comunitários, a esquerda não armada. E aí eles foram criando toda uma estratégia para a recuperação da cidade. E ela partia da seguinte ideia: nós precisamos oferecer para os nossos moradores, para os cidadãos, pequenas delicadezas. A primeira vez que eu estive em Medellín, isso em 2011, eu tinha deixado há pouco o governo federal como secretário de Cidadania Cultural. Lá em Medellín eles decidiram lançar um livro que eu escrevi, que é o Ponto de Cultura, o Brasil de Baixo para Cima. Então eu fui tratado como uma autoridade estrangeira chegando no país. Sabem qual foi o primeiro lugar que eles me levaram para visitar? Um banheiro público. Alguém aqui levaria um visitante estrangeiro para visitar o banheiro público na sua cidade? Se é que tem banheiro público. Pois é. E o que havia no banheiro público? O banheiro público era limpo. Ele tinha umas cerâmicas, umas pequenas obras de arte, mas coisa muito simples, feitas ali com a garotada do bairro, e tinha uma água, e tinha papel higiênico, e era limpo, e era respeitoso. E também no centro da cidade fizeram uma praça dos pés descalços para que as pessoas tirassem os sapatos e pudessem andar entre seixos e água para se distensionarem. E também nos morros começaram a fazer calçadas boas. Isso é muito necessário para que mães e pais possam andar com carrinho de bebê, para que idosos possam circular pela cidade, para que pessoas cadeirantes possam circular nos espaços.
E entre os morros foram fazendo corrimões mais bonitos, e a cada subida de morro foram colocando equipamentos de jogos para crianças, parquinhos, espaços de contemplação e muitas bibliotecas também. Medellín é a cidade do maior festival internacional de poesia do mundo, mas é também a cidade das bibliotecas. Começaram com pequenas bibliotecas e hoje são várias bibliotecas de 5, 6 andares, em que as crianças e jovens, quando saem da escola, vão para essas bibliotecas. Tem desde curso de robótica, contação de histórias, são muito jovens, são milhares de pessoas e são belíssimas as bibliotecas. E o transporte urbano também, ele foi se modificando. Como a cidade tem muitos morros, eles fizeram escada rolante, para que as pessoas pudessem subir na escada rolante. Várias, cobertas, bonitas, bem pintadas. E com isso se foi recuperando todo o ambiente daqueles bairros. Eu cheguei a ver gente transportando saco de cimento para reformar a sua casa numa escada rolante. E não só as escadas rolantes, também os teleféricos. Medellín é a primeira cidade do mundo a utilizar os teleféricos como transporte urbano. É como se fosse uma rede de metrô que liga bairros e a área mais baixa para a área mais alta. É algo assim, ó, que eu gostaria de mostrar. Aqui tem uma escada rolante entre uma favela. E tem esses teleféricos. Hoje, inclusive, há outras cidades do mundo que reproduzem isso. O Brasil também fez na favela da Maré, no Rio de Janeiro, mas está sofrendo descontinuidade. Essa acupuntura urbana é que foi resultando numa outra cidade, numa cidade que aprendeu a gostar de si e que foi deixando de ser a cidade do eterno funeral para voltar a ser a cidade da eterna primavera. Em Medellín, os dados que eu tenho a apresentar são os seguintes: eram 382 homicídios por 100 mil habitantes em 1991. Em 2014, 19. 600 homicídios. Em 2014, quando em 1994 foram 6.700 homicídios. Imagine se a gente aplicasse uma medida como essa, com solução de continuidade. Assim, eles também ganharam a prefeitura, esses movimentos todos, populares e comunitários. Na Colômbia, existe uma especificidade, que podia ter aqui no Brasil também, que são os partidos municipais e candidaturas por lista. Aí eles começaram a criar um movimento chamado Movimento Compromisso Cidadão, disputaram uma eleição, não ganharam, e na seguinte disputaram novamente e ganharam. E sabem qual foi a primeira medida quando eles ganharam a eleição? O orçamento de cultura de Medellín, que era de 0,7%, subiu para 5%, e o de educação para 40%. Aí, em seguida, o prefeito chamou arquitetos da cidade para que cada arquiteto apresentasse um projeto de reforma de escola. Não para ter escolas todas iguaizinhas, não. Cada escola de um jeito, mas escolas bonitas, pintadas de uma outra maneira, a partir da autonomia pedagógica, de diálogo com a comunidade escolar. Os arquitetos iam pensando em como construir, em como melhorar aquele ambiente. São mudanças como essa, são espaços de uma cidade que é assim, mas que uma cidade que antes foi tomada por outras coisas, uma cidade que tem esculturas nas ruas também. Aqui são esses amigos, Jorge e Jorge, um centro cultural, um ponto de cultura, de que é uma corporação Nuestra Gente. Aqui, uma vez em que a guerrilha explodiu uma obra de arte, que era do Botero, em protesto, porque o filho do artista Botero, o principal artista da Colômbia, ele era o ministro da Defesa. Então, eles explodiram, né? Mas morreu gente aqui. Mas o caminho mais fácil para aqueles jovens, para aquelas pessoas que trabalhavam com cultura e arte na Colômbia, seria também ir para a luta armada,
ir para a violência, eles não foram. Eles adentraram em favelas como essa e fizeram bibliotecas como essa. Essa é uma biblioteca comunitária, bonita, bem arrumada, como essa. São essas histórias que eu quero compartilhar com vocês e dizer que nesse tempo que a gente está vivendo no Brasil de profunda angústia, de profunda cultura da violência, será que o que nós precisamos no Brasil é de armas? É liberar porte de fuzil para as pessoas? É liberar o todos contra todos? Porque é isso que representa essa cultura do porte de armas? Será que a gente não devia aplicar mais nas pequenas delicadezas para o nosso povo, no respeito ao nosso povo, na nossa cultura, na nossa gente? É isso que Medellín tem a ensinar para o Brasil. E fica aqui do lado, são nossos vizinhos, tem uma realidade muito parecida com a nossa, a situação econômica da Colômbia, inclusive, a renda per capita na Colômbia é menor que a brasileira. Logo vão ultrapassar o Brasil, porque já faz alguns anos que aqui no nosso país se promete melhorar as condições de vida do povo, mas cada vez mais as medidas têm sido para tirar as condições de vida do nosso povo. Medellín tem a ensinar um outro caminho para a gente. Pueblito de Miscuita, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud, porque aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus lares